Fala moçada, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula aqui de Sociologia com Little Black na nossa plataforma Não Perca a Cabeça. E aí, como que dá para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Aulas em dia? Sim, tudo bonitinho. Lembrando que assim a gente tem que lembrar da nossa meta, né? Onde a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos. Eu sei que às vezes dá aquela, nossa, será que eu vou conseguir? Eu sei que isso acontece, mas é muito importante pra gente olhar pra frente, né? Estufar o peito, respirar e tomar coragem, vamos pra cima que vai dar tudo certo, né? Então, vamos começar mais uma aula nossa hoje de Sociologia, trabalhando um tema que cai a partir da competência 5 do Enem, cultura de massa, cultura popular, fechando nossa temática de cultura, né? A gente trabalhou aí algumas aulas sobre tema de cultura, subcultura, né, contracultura e por aí vai. E hoje trabalhando dois teminhas, a cultura de massa e a cultura popular. Lembrando, o que é cultura mesmo? Cultura é tudo aquilo que é produzido pela inteligência humana, né? Todos os elementos artísticos, de linguagem, simbólicos, que são produzidos pela nossa racionalidade. Little Black, existe uma cultura melhor que a outra? Não. E aqui, a partir desse gancho, a gente começa a discutir o tema da nossa aula, né? Não existe uma cultura melhor que a outra. Existem culturas. É óbvio que cada um, a partir do seu juízo de gosto, olha, usando um termo kantiano aí, né? Entrando aí na área de filosofia, cada um, a partir do seu juízo, vai estabelecer um padrão daquilo que gosta ou que não gosta. Mas o fato de você, subjetivamente, estabelecer aquilo que gosta ou não gosta, não significa que esta opinião ela vale para o todo. Não vale para o todo, porque o que a gente vai ver ali é exatamente gostos diferentes, né? E cada um tem o seu direito. Tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de heavy metal, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de MPB, tem gente que é eclético. Eu, por exemplo, eu sou mega eclético. Você pega lá a minha playlist do aplicativozinho lá de música, você vai ver que eu tenho MPB, eu tenho sertanejo, eu tenho funk, eu tenho rock, cada um por um momento. Até música religiosa, umas paradas mais zen, assim, tá ligado? Cada um por um momento. Eu faço várias playlists e eu gosto de deixar tudo organizadinho, aí eu vou sentir a vibe do dia e eu ponho lá aquilo que eu quero ouvir. Isso é o quê? É exatamente o meu gosto, né? Mas claro, tem estilo musical que pra mim também não desce. Mas isso não significa que eu vou ser um padrão para normatizar e dizer aquilo que é uma cultura boa ou que não é boa. Acho isso importante e chama a atenção de vocês aqui porque essa pode ser uma parada, por exemplo, que pode vir a cair num tema de redação. Existe a melhor cultura? Não. Existem culturas, existem elementos culturais. Se você for analisar, por exemplo, a nossa cultura brasileira em relação à cultura europeia, qual cultura é melhor? Cara, não dá para comparar, você só pode comparar aquilo que é igual, né? A cultura europeia está muito tempo na nossa frente, né? 1.500 anos na nossa frente. Cara, nós somos um país novinho ainda, então, cara, como é que eu vou avaliar a cultura europeia, né? Olha lá as obras de arte, olha a ideia de democracia, por exemplo, de como que se estabeleceu. Nossa democracia, falando do ponto de vista político, ela é jovem, perto de outras democracias, outros modelos democráticos que nós temos por aí. Portanto, a gente não tem que ficar ligado nessa parada. Acho que a gente tem que dar um passo para frente e olhar um pouquinho a noção de cultura como um todo. E tudo tem a sua beleza. Olha para o nosso país, Brasilzão, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque o nosso Brasil ele nos ajuda muito. Cara, olha a cultura do Sul, olha a cultura do Nordeste. Extremamente diferentes e ricamente lindas. Cada uma com a sua particularidade. Né, mas elas são lindas demais. Desde lá das músicas gauchescas, lá os vaneirão, não é vaneirão que dá, né? Mas as músicas que o pessoal dança lá no CTG, aquelas coisas, né? Até as músicas pernambucanas, né? O frevo. Cara, isso é lindo, isso é cultura, isso faz parte do nosso Brasil. Feio é a gente ignorar isso, né? E achar que isso não tem uma referência, que isso não é importante, que isso não tem a sua beleza, tá bom? Por que eu tô falando isso, fazendo essa introdução aí pra gente? Pra gente entender o tema da aula de hoje, cultura de massa e cultura popular. Eu coloquei verso aqui, verso uma outra, mas na verdade
não é uma competição, mas é mais para a gente estabelecer a diferença. Bruninho, o que é cultura popular? Cultura popular é qualquer manifestação em que o povo produz e participa. Ou seja, é aquela produção artística que envolve as pessoas, os sentimentos, as tradições, os elementos musicais, as danças de um determinado povo. Na maioria das vezes, essa cultura, ela é uma cultura que ela fica reservada a uma determinada região. Quando as pessoas começam a migrar, eles levam também essa cultura popular para outros lugares. Por exemplo, é muito comum na capital paranaense, Curitiba, você vê muitos elementos gaúchos, porque pessoas que vieram para cá trouxeram alguns elementos, apesar de ser região sul, Curitiba a Porto Alegre tem uma distância enorme, se não me engano 700 quilômetros de distância, mais ou menos. Cara, tem uma distância significativa ali, e ao mesmo tempo você olha que tem tradições de lá que estão colocadas dentro da capital paranaense, que é Curitiba, né? Tradições gaúchas. Isso porque algumas pessoas acabam migrando de um lugar para o outro, levando consigo ali. Então, quando a gente fala de uma cultura popular, é aquilo que está ligado a tradições e costumes de um determinado povo. Vamos olhar uma cultura popular brasileira, a música caipira, né? Aquela coisa bonita, singela, tocada com acordeon, com a viola, né? Aquelas modas, aquelas coisas que são tradicionais, né? Vou cantar aquela do que me adianta viver na cidade, que por sinal é uma música que estabelece exatamente uma crítica a essa ideia, né, da globalização, né, do êxodo rural. É uma ideia que trabalha esses elementos que o Brasil viveu, né? Do que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Porque para ele lá, de volta com as suas tradições e costumes, lá é o lugar no qual ele encontra toda a sua felicidade, ele encontra todo o seu amor, o seu encanto, a sua paz, né? Então, a cultura popular é toda manifestação de um próprio povo, regional. Não necessariamente vai ser uma coisa que vira um produto de mídia, tá? É muito legal quando você olha, por exemplo, as culturas nordestinas. Se você é do Nordeste, está me assistindo aí, sabe bem do que eu estou falando. Existem particularidades daquele povo, daquele lugar. Você vai ver, por exemplo, uma questão que é da cultura popular, está envolto com o debate da cultura religiosa, a tradição das benzedeiras, né, ou benzedeiros também, sei lá, muito mais povoado por mulheres, né, mas nas cidades do interior é muito comum isso. Nas capitais é difícil você ouvir falar sobre a tradição das benzedeiras, por exemplo, né, mas no interior, no Nordeste é muito comum. Você vai pegar algumas religiões que são próprias, às vezes, de um determinado espaço, né? Por exemplo, em Pernambuco, na Paraíba, nós temos uma religião chamada Jurema Sagrada, né? Ou Catimbó, que é própria daquele lugar. Às vezes, se você for para o sul do país e falar isso daí, algumas pessoas vão ficar olhando para tua cara, tipo, oi? O que é isso, né? E aí, quando tu vai para o Nordeste, isso daí é muito mais tranquilo, muito mais comum. E as pessoas conhecem bastante sobre essas tradições, né? Quando a gente fala sobre cultura popular, um grande exemplo é o folclore, aquilo que é próprio de uma região e de uma produção artística de um determinado povo ali, tá bom? A ideia de cultura popular é muito fácil. O que eu penso como dica para ti? Sempre pense a noção de cultura popular baseada naquilo que é pé no chão, que é do lugar, que é regionalizado, né? É claro que ela pode ganhar uma expansão? Pode. Por exemplo, a própria música caipira, ela virou produto de mídia, que é da cultura de massa também. Mas ela não perde a sua identificação, o seu caráter simbólico que ela tem com o povo, de junção com o povo, de criação de identidade. Ela não vai perder isso também, tá bom? Beleza, galera? Primeira ideia, então, uma cultura popular, tá? Manifestação de um determinado povo que produz a sua identidade, né? Que o povo participa. Vou dar só mais um exemplo que eu me lembrei agora, que acho que é legal. Por exemplo, Folia de Reis, que é uma tradição muito bonita,
e ela hoje, ela praticamente não acontece nas capitais. Ela está só nas cidades do interior, nas cidades menores, né? E é uma tradição brasileira, própria do folclore, a gente estuda isso em história, que está muito presente aí dentro do nosso país. E é próprio, assim, bem bonito, veio com os portugueses para o país, mas ela também é muito bonita e ela tem aí todo um caráter litúrgico, religioso, mas também cultural dentro do nosso povo, tá? Também ligada ao folclore e a uma cultura popular. Pois bem, a cultura de massa. Cultura de massa já é exatamente aquilo que tem um caráter generalista, que quer ganhar uma expansão. Essa aula de hoje, ela acaba sendo uma introdução para a ideia de indústria cultural, que é um tema abordado pelos caras da teoria crítica da escola de Frankfurt, né? Que nós vamos ver na próxima aula. Hoje a gente faz uma introdução a isso para discutir, para valer depois na próxima aula, né? A cultura de massa, ela já é uma crítica que está aliada a dois elementos muito significativos: poder econômico e poder político, tá? Ou seja, se cria uma ideia de cultura, e olha, preste atenção na palavra que o Little Black vos fala, ideia de cultura, tá? Para exatamente se produzir elementos voltados para o consumo e também ligados a uma ideia de um poder político, que dá sustentação para que aquilo aconteça, tá bom? Então, a noção de uma cultura de massa é aquilo que é produto de uma indústria cultural. Uma indústria, e lembra lá das nossas críticas à noção de industrialização, né? A própria noção de revolução industrial, tudo aquilo que é de indústria tem uma noção de lucro, de dinheiro. Ou seja, então, quando pensamos uma cultura de massa, pensamos em algo que está ligado ao poder econômico com um intuito. Que intuito é esse, galera? Lucro, tá? O intuito é o lucro. Ai, Bruno, eu quero divulgar a música, na verdade meu intuito é divulgar a música do meu cantor lindo, favorito. Beleza, mas alguém está ganhando dinheiro na brincadeira, tá? É legal a gente entender isso. Pois bem, além de entreter e divertir, ela transmite valores, brother, sister, todos atenção. Então, transmite valores, promove experiências, tá? Cria expectativas e interfere na opinião pública. E aqui agora a gente faz uma pausa para poder discutir algumas coisas, né? Pois bem, a ideia de uma indústria cultural, ela exatamente usa da cultura de massa para transmitir alguns elementos que lhes são particulares. Por exemplo, entreter e divertir, beleza, é um dos elementos. Eu, por exemplo, quando eu paro para assistir filme, eu gosto de assistir uns filmes mais cults, assim, coisa e tal, mas quando eu estou na demanda de trabalho, eu dou muita aula, coisa e tal, às vezes eu quero no final de semana assistir um filme nada a ver, um filme para divertir só. Aí eu falo com a minha esposa, eu brinco com ela assim, vou assistir um filme mentiroso, que é filme de ficção, que às vezes eu quero só viajar, não quero ter compromisso intelectual com nada, por trabalhar intelectualmente, às vezes, muito durante a semana. Claro, Bruno, você então é vítima da cultura de massa. Cara, todo mundo é. Você liga o rádio, você canta uma música, você consome uma bebida, ou usa uma roupa, calça um tênis, né? Cara, todo mundo é envolto nisso daí, tá? Não tem como. A gente, que é claro, é fruto de uma ideia de globalização, coisa e tal, mas quando a gente pensa nessa cultura de massa, é exatamente essa padronização, essa homogeneização que a indústria ela quer fazer com a gente. Ninguém é ileso, passa ileso, isso daí. A não ser que você vai viver numa comunidade distante, como os hippies, né? Tema que a gente falou sobre a questão da contracultura, né? Cara, a não ser que a gente vai fazer esse tipo de opinião, tá? Mas aí é muito difícil ainda assim. Pois bem, além do divertimento e do entretenimento, ela também transmite valores. Opa, que é uma parada legal, né? Formadora de opinião. Cultura de massa é formadora de opinião. É muito comum, por exemplo, você ver os filmes, como eu gosto de dizer, os filmes mentirosos, né? Os filmes, assim, que tem mais esse caráter heróico. Olha, por exemplo, no cinema americano, como eles exaltam, transmitem valores americanos. Você sempre vai ver lá uma bandeira dos Estados Unidos no momento chave, né, de um filme de ficção, assim, né, de filme heróico, de aventura. Você sempre vai ver esse ideal americano posto lá. Sim ou sim? Né? Existe, tá lá.
tá? Então, se consome uma ideia de um ideal americano, de um heroísmo presente naquela sociedade. Promove experiências, né? Então abre um leque de compreensão de mundo, cria expectativas, e isso é muito forte, né? Olha, por exemplo, às vezes quando um artista famoso, um artista que tem um alcance muito grande, vai lançar uma música. A galera fica toda louca, né? Fica toda louca, todo mundo, cara. Quando tu curte o artista tem essa expressão, ele mexe, né? Ele mobiliza muita gente, tá? E interfere também na opinião pública. E isso é muito legal. Basta ver, por exemplo, conflito de gente famosa nas redes sociais. Tu gosta de uma treta? Então, é muito legal você ver, por exemplo, como que essas pessoas que são ali objeto da cultura de massa, elas têm esse poder de mobilização. Mas não só isso, né? Como a cultura de massa, quando eu falo de massa, eu estou falando desses elementos que mobilizam ali, né? O jornal, a TV, o rádio, o cinema, que são esses eu tive que dar uma colada aqui, porque eu sempre esqueço de algum, né? São esses elementos que compõem ali, que transmitem e fazem parte desse grupo chamado mídia, tá? Vou anotar a palavra aqui. Apesar de você já saber, né? Da mídia. Fazer um coraçãozinho para você não esquecer disso daí, tá? E Bruninho, a cultura de massa, ela forma opinião pública? Forma em vários aspectos. Tanto com incentivo ao consumo, cria necessidade de consumo, expectativa para consumo, mas também ela se atravessa em outros eixos, né? O eixo político. Olha hoje em dia, por exemplo, os conflitos políticos dentro do nosso universo brasileiro, e do quanto a mídia ela faz esse papel de massificadora e ela acaba criando opiniões, tá? Através dos meios de comunicação. Então, e é interessante pensar que a mídia, isso aqui eu queria muito que você tatuasse no braço. Mentira, não faça isso, não tatue no braço. Mas é legal a gente saber que a mídia ela é chamada de quarto poder. O Brasil, ele tem ali na sua estruturação política, a estrutura que vem democrática da Europa, fundada por Montesquieu, que são os 3 poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. E existe um quarto poder, que é a mídia. Bruno, a mídia ela é capaz de derrubar um presidente? Sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma. Bruno, o que você pensa sobre isso? Deixa para lá. Cada um cria a sua ideia aí a partir dos seus estudos, tá? Olha o brasileiro, por exemplo, como o brasileiro tem um amor e padroniza a informação a partir do telejornal, no caso mais famoso, que é o Jornal Nacional. A maioria das famílias assistem o Jornal Nacional e tem ali a fonte de verdade jornalística para a sua vida. Você está falando que não é, Bruno? Não estou falando que é. Eu estou falando que a maioria das pessoas toma aquilo como o único ponto de informação. Por isso que ler é importante, tá? Pois bem, para fechar então, cultura de massa é o produto da indústria cultural, que busca o quê? Padronizar e homogeneizar os costumes, as tradições. Ela vai beber muito na fonte, por exemplo, popular, tá? Bruno, a cultura de massa ela vai sim se espelhar em cultura popular? Sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma ela vai espelhar na cultura popular também, porque a cultura popular é um elemento importante, inclusive, para que a cultura de massa ela possa estabelecer algumas coisas e buscar algumas coisas que são importantes ali para que ela possa atender às suas necessidades de poder econômico, de poder político. Espero que vocês tenham curtido a aula, foi feito com muito coração para vocês, e é claro, né? Lembre-se, esse é um tema fácil, mas ele é recorrente pra caramba, então leia lá a apostila, faça os exercícios, porque vale muito a pena a gente conseguir, principalmente através de temas assim, ó, que são fáceis pra caramba, mas que são muito recorrentes, que a gente consiga uma boa pontuação no Enem e nos nossos vestibulares, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima, te espero aqui, viu, galera? Não se esqueçam, né? Aprender não precisa ser chato, né? Não precisa ser banal, não precisa ser aquela coisa mole, sem graça, sem sal. Aprender não precisa ser chato, vem com a gente, não perca a cabeça, tenho certeza que a sua vaga vai ser garantida aí. Beijo no seu coração, até mais, galera. Tchau, tchau.